manhã eu quero pregar um texto em 2 Reis, capítulo 6 e 7. E se eu não sou muito de dar títulos à mensagem, mas se eu fosse dar um título, o título seria Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã. Amém? Não foi combinado o louvor, não é verdade? Vamos deixar claro para a igreja, nós não combinamos o louvor. Então, não foi a gente que combinou, mas nos planos de Deus, Ele colocou a mensagem no coração, colocou o louvor no coração e todos nós somos abençoados. Capítulo 6 de 2 Reis, a partir do verso 24. Esse texto é um texto muito especial para nós, é um texto em que nós podemos aprender algumas lições, e ainda mais num tempo de crise como nós vivemos, como o pastor disse, um tempo onde nós vivemos uma pressão muito grande, e nós precisamos ter alguns cuidados com as decisões que nós tomamos. 2 Reis 6, 24 diz assim: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Essa mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ele falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: Essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. E se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava.
Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Amém? Até aqui. É um texto longo, uma leitura longa, mas com princípios e verdades importantes para nós. Eu disse que, e o pastor disse aqui também, e você já sentiu isso na sua casa, nós estamos vivendo um tempo de crise. Um tempo de crise em várias esferas. Não só uma crise econômica ou uma crise financeira, mas nós vivemos uma crise moral, nós vivemos uma crise espiritual, nós vivemos crises em vários aspectos nesse momento, e isso tem nos pressionado de uma maneira muito forte. Isso tem tirado o nosso vigor muitas vezes. Nós vemos aqui nesse texto que os sírios, eles usaram uma estratégia fantástica para derrotar os inimigos, Israel. Eles usaram uma estratégia quando eles poderiam vencer os inimigos sem colocar em risco uma vida deles sequer. Os guerreiros da Síria não seriam colocados à prova numa batalha e provavelmente nenhum deles entraria em risco ou perderia a sua vida, porque eles usaram uma estratégia fenomenal. Qual foi a estratégia? Eles montaram um cerco ao redor de Samaria. Eles fecharam as entradas e saídas da cidade. Eles fizeram um cerco ao redor da cidade, e isso quer dizer que ninguém entrava na cidade e ninguém saía da cidade. Se ninguém entra, ninguém sai, ninguém podia sair da cidade e ir para os campos de colheita e pegar o seu alimento e cultivar a sua plantação. Ninguém podia entrar na cidade com alimento. Os mercadores não tinham acesso à cidade. Eles não tinham relações com outras pessoas. Eles estavam presos. E o cerco dos sírios, então, previa o quê? Nós fechamos as entradas e saídas da cidade. Se a comida não entra, qual é o tempo de vida deles? O tempo que eles tiverem reserva dos seus recursos. Quando a sua despensa esvaziar, eles vão ficar tão fracos, tão fracos, tão fracos, que basta a gente entrar e dominar, porque eles não vão ter forças para lutar contra nós. Ou nós matamos, ou nós aprisionamos. E aí vai ser fácil a gente vencer uma batalha dessa. Os sírios, eles planejaram muito bem essa estratégia. Só que à medida em que o cerco vai fechando, à medida em que as circunstâncias dentro da cidade, elas vão ficando mais difíceis por conta dessa pressão, isso vai trazendo um desconforto, um descontrole para aqueles que estão dentro dos muros da cidade, aqueles que estão ali dentro desse cerco. Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam vivendo agora um tempo de inflação altíssima. Você pensa que uma cabeça de jumento ia valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba. É bom que a Bíblia é politicamente correta, né? Ela fala esterco de pomba, para a gente não falar outra coisa, né? Esterco de pomba custava 5 peças de prata. Imagina, 5 peças de prata por uma caneca de esterco de pomba. É muito dinheiro. E aí aquele povo já estava numa situação muito difícil. Quem tinha dinheiro podia comprar, porque é uma lei da economia. É um princípio da economia, oferta e demanda. Quando a demanda é grande e a oferta é pequena, o preço vai subir. O preço vai subir. Porque não tinha mais alimento, não tinha mais esterco, não tinha mais cabeça de jumento, não tinha mais outras coisas. O que tinha, eles tinham que se virar com o que tinha ali. E aí nós temos que tomar cuidado com as decisões que nós tomamos em meio a momentos de crise. E aí nós vemos algumas decisões, pelo menos 4 decisões que foram tomadas. A primeira decisão nós vemos no verso 26.
quando o rei estava passando para inspecionar nos muros, uma mulher gritou: socorro, majestade. Às vezes nós somos tentados a buscar refúgio, conforto, salvação, no meio de uma crise, em alguém que tenha autoridade, em alguém que tenha poder, talvez aquisitivo, para poder nos socorrer. Alguém que tenha uma reserva para poder suprir a nossa necessidade. Essa mulher clamou por socorro ao rei. Socorro, majestade. E às vezes nós confiamos mais nas pessoas para poder dar um socorro para nós. Nós confiamos que outras pessoas possam suprir a nossa necessidade. Nós confiamos que outros possam nos dar aquilo que nós precisamos. E isso é um erro no meio das crises. Outro erro que nós vemos aqui foi dessa mesma mulher, quando o rei perguntou para ela qual era o problema, e ela respondeu: olha, eu fiz um acordo com uma pessoa e ela não está cumprindo esse acordo. No meio das crises, às vezes nós nos vemos numa situação tão complicada que nós nos sentimos tentados a nos associar com outras pessoas, para ver se a gente consegue, então, sair daquela situação. Às vezes vem pessoas no meio de uma crise e oferecem um grande negócio para você, um telex free da vida, uma proposta que você pensa que é, assim, algo fantástico, que vai suprir a sua necessidade. E a pessoa, você presta atenção nisso, quando a pessoa vem e te propõe alguma coisa, e diz assim: entra com o teu primeiro, e que depois eu coloco o meu, pensa duas vezes, porque tem um negócio aí que pode dar errado. Olha o exemplo dessa mulher: entra com teu filho primeiro, depois eu entro com o meu. É aquela proposta da galinha e do porco querendo montar um fast food. Você lembra? Você sabe dessa historinha? A galinha chegou para o porco e disse assim: olha, porco, eu tive uma ideia fantástica. Nós vamos montar um fast food, nós vamos montar um negócio de café da manhã. Quem não gosta de comer ovo com bacon de manhã? Não é muito da nossa cultura, é mais da cultura americana. Mas se você vai a um hotel, e você chega lá de manhã no hotel, tem lá aquele ovo mexido, tem uma salsicha lá, tem alguma coisa assim, você não vai querer comer? Ah, você vai querer comer. E aí a galinha faz essa proposta para o porco e diz: vamos montar um fast food? Aí o porco olha para a galinha e fala bem assim: mas como é que vai ser esse negócio? Esse negócio é fantástico, porco. Sabe o que é? Eu entro com os ovos e você entra com o bacon. Aí a galinha ainda vem com a proposta fantástica e diz assim: olha só, os meus ovos já estão aqui. Eu já estou entrando com parte do negócio e já está aqui na mesa. Já estou colocando a minha parte aqui para você ver. Aí o porco olha para ela e fala bem assim: só que aí tem um problema, né? Você, galinha, só está envolvida no negócio. Eu estou totalmente comprometido, porque para dar o bacon eu tenho que morrer. Para poder fazer esse negócio viver, eu dou a vida. E você só dá os ovos. Tem que tomar cuidado com quem você se associa, principalmente no momento de crise. No momento de crise, às vezes, nós perdemos um pouco o senso. Nós perdemos, não é que nós perdemos o juízo, mas nós temos um pouco debilitado a maneira de julgarmos o que é certo e o que é errado. Nós avaliamos o contexto apenas olhando para a necessidade. E aí, muitas vezes, no momento de crise, nós avaliamos não pensando com a cabeça, mas pensando com o estômago. Que às vezes o estômago está lá roncando, está grudando nas costas, e aí você pensa com o estômago: eu vou entrar nesse negócio porque eu estou precisando de comida, estou precisando de sustento, eu preciso mudar a minha vida, não está dando para viver do jeito que está, e aí a gente quer se associar a alguém. Segunda coisa, segunda decisão que a gente pode tomar errada no meio das crises, é se associar com pessoas que não estão dispostas de fato a cumprir com o compromisso assumido. Terceiro que a gente vê aqui é o rei. O rei, ele se coloca numa posição não de resolver o problema, mas ele se coloca numa posição de responsabilizar
Eliseu pelo problema e responsabilizar Deus pelo problema. Ele coloca então primeiro a culpa em Eliseu. Ele diz no verso 31, ele diz: Deus me castigue com todo o rigor se a cabeça de Eliseu continuar sobre os seus ombros hoje. Ele diz, isso é coisa de Eliseu. Eliseu é responsável por isso. Eliseu é responsável por essa crise. Eliseu é responsável por essa fome. Eliseu é responsável pelos problemas que nós estamos vivendo. É muito mais fácil você sentar e responsabilizar os outros do que você arregaçar as mangas e enfrentar o inimigo. É muito mais fácil. E o rei se colocou nessa posição. O rei se colocou nessa situação de transferir a responsabilidade para outros. Mas as transferências de culpa precisam terminar aqui. Quem já fez hombridade aí, homem ao máximo? Pouca gente, hein? Tem muita gente, pouca gente levantou a mão aí. Você lembra dessa lição, né? As transferências de culpa terminam aqui. Tem uma lição lá só a respeito disso. As transferências de culpa terminam agora. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Não dá para ficar transferindo a responsabilidade para outros. Ainda uma quarta atitude que nós podemos ter, e que não é uma boa atitude no meio das crises, é a atitude como a que teve o oficial do rei. Eliseu disse, olha, amanhã, nessa mesma hora, vocês vão ver um milagre de Deus acontecendo. Vocês vão ver o milagre de Deus. Mas o oficial em cujo rei segurava ali no braço, se apoiava, ele disse o quê? Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Uma atitude que nós podemos ter no meio das crises é duvidar do poder de Deus. É duvidar que Deus pode mudar a minha vida, que Deus pode mudar a minha história, de que as promessas que Deus diz para mim, elas não se cumprirão. É duvidar do poder de Deus para agir numa situação muito maior do que olhar apenas para mim. Aquelas pessoas ali viviam, e eram muitas pessoas, viviam naquele lugar e estavam passando por dificuldades. E as dificuldades eram muitas. Agora, além dessas 4 decisões ruins, tem pelo menos 4 pessoas que tomaram uma decisão acertada. 4 leprosos, diz aí no verso 3 do capítulo 7, que eles estavam sentados à porta da cidade. E os leprosos, naquela época, eles eram separados. Eles eram excluídos da sociedade. Eles não viviam dentro dos muros da cidade, eles não viviam com suas famílias. Eles viviam muitas vezes em cidades, refúgios, cidades próprias para eles. Mas aqueles 4 leprosos, eles estavam sentados à beira da porta. E na porta, eles então viam todo mundo entrar e sair. O sustento deles vinha da misericórdia, do amor, da piedade, da boa vontade daquelas pessoas que passavam por ali e davam alguma esmola, alguma comida para aqueles homens. Aqueles homens estavam sentados à porta da cidade e agora, com um cerco ao redor de Samaria, eles não tinham agora ninguém que passasse por ali para dar comida para eles. E aí eu quero então dizer para vocês algumas lições que nós podemos tomar diante das crises, aprendendo com esses leprosos. Primeira lição é: avalie todas as possibilidades. Os leprosos estavam sentados ali e no verso 4, eles avaliam todas as possibilidades que eles podem ter. Eles olham para a situação deles e eles pensam, bom, se nós ficarmos aqui aonde nós estamos, na porta da cidade, o que vai acontecer com a gente? Ninguém entra, ninguém sai, ninguém passa por aqui, ninguém nos dará comida, logo nós morreremos. Se nós ficarmos aonde nós estamos, fazendo o que nós sempre fizemos, acomodado nessa situação, na nossa zona de conforto, nós morreremos. Se nós esperarmos que, porque um dia nós já fomos alimentados nesse lugar, porque um dia nós já recebemos tudo, aqui aonde nós estamos, agora nós vamos morrer, porque não há mais alimento.
nesse lugar na porta da cidade. Não adianta ficar aqui parado esperando. Nós precisamos tomar uma decisão. E qual decisão nós vamos tomar? Já sabemos que ficar aqui parado não é uma boa decisão. Riscaram do caderno. Outra decisão, o que mais a gente pode fazer? Aí eles dizem, se nós entrarmos na cidade, bom, se eles eram excluídos, eles não eram bem-vindos na cidade. Ainda que eles fossem bem recebidos, ainda que eles fossem acolhidos pelas suas famílias, eles passam a analisar o cenário como um todo. E aí eles olham para dentro da cidade, e eles olham e dizem assim, mas lá dentro também não há o que comer. Eles lá dentro também estão morrendo, porque ninguém está passando por aqui. Nós estamos sentados aqui observando o que está acontecendo, e nós vemos que já tem dias que ninguém passa por essa porta. Se nós entrarmos, nós também morreremos. E aí eles falam, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai encontrar uma outra saída? Risca essa também. Aí fala assim, vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Quando eles olham para essa alternativa, eles dizem, nós temos uma alternativa onde há a possibilidade de viver. Há a possibilidade de morrer? Há a possibilidade de morrer. Mas se a gente não fizer nada, a morte é garantida. E se eu fizer alguma coisa, eu tenho esperança de vida. Eu posso ter esperança de salvação. Eu posso ter esperança de mudar o cenário. Eu posso ter esperança. Se há uma chance, eu não posso ficar parado esperando a morte. Se há uma chance de vida, eu tenho que levantar e sair do meu lugar e fazer o que deve ser feito. Aqueles homens então olham para todo o cenário. Primeira decisão que eles fizeram foi de analisar o cenário. Isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender. No meio de uma crise eu preciso analisar o cenário, ver todas as possibilidades, excluir aquelas que são ruins, até chegar em uma que seja uma alternativa de vida. Amém? Depois de analisar as alternativas, não adianta só eu ter as opções de vida. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso decidir por ela e agir diante dela. Aqueles homens disseram assim, vamos ao acampamento. Mas talvez um deles poderia fazer uma força contrária e dizer assim, não, mas nós vamos nos render ao inimigo. Nós vamos nos render aos arameus. Nós vamos fazer isso. Talvez alguém dissesse algo do contrário. Mas eles se levantaram e foram. Observa aí no verso 3. Aliás, no verso 5. Como começa o verso 5 aí na sua Bíblia? Na minha começa, ao anoitecer. Outras versões dizem ao crepúsculo, né? Então, ao anoitecer, quando a noite vinha caindo, aqueles homens decidiram dar um passo e sair do lugar onde eles estavam. Quando nós falamos de anoitecer, anoitecer vai trazer para nós noite, noite vai trazer escuridão, trevas, situações adversas. Nós precisamos sair, ainda que seja um momento difícil. Era o melhor horário para eles saírem e irem caminhando pela estrada à noite? Não era o melhor horário. Mas se você ficar esperando amanhecer, talvez seja tarde demais. Você precisa sair na hora que você toma a decisão. Você precisa, na hora que tomou a decisão, se levantar e dar um passo na direção da decisão que você está tomando. Na decisão daquele cenário que você analisou e daquilo que você precisa fazer. Nós precisamos decidir e agir. Nós precisamos sair do lugar. Apenas tomar decisão não garante resultado nenhum diferente. Alguém já disse que de boas intenções o inferno está cheio. O cemitério é um lugar fantástico, cheio de ideias que morreram, foram enterradas, que ninguém realizou. Pessoas que tiveram grandes ideias, mas morreram com essas ideias e não colocaram em prática. Sabe, querido, se Deus está te dando visão, se Deus está te dando direção de algo que você tem que fazer, faça agora. Não deixe para depois.
Sabe, não espera assim, quando o cenário mudar, quando a crise passar, quando o dólar baixar, quando, sei lá, alguma coisa acontecer. Faz acontecer agora. Você tem que dar o primeiro passo. Quando esses leprosos deram um passo, eles não tinham comida, eles não tinham para onde ir. Teoricamente, eles estavam indo para o acampamento do inimigo. Eles estavam indo numa direção aonde havia esperança para eles, aonde havia chance de vida. E eles dão esse passo. E aí eu quero dizer para você que quando você dá um passo na direção que Deus está te encaminhando, você vai ver o poder de Deus agindo. Quando você sai do lugar aonde você está, da mesmice dos dias, da zona de conforto, do lugar de murmuração, e dá um passo na direção da visão que Deus está te dando, você vai ver o poder de Deus se manifestando. Ainda que seja à noite, ainda que seja num tempo de dificuldade, talvez esse seja o melhor momento e o melhor lugar para você ver o mover de Deus e o agir de Deus. Quando você tem uma decisão e você toma uma ação, você vai ver o agir de Deus. Você vai ver uma solução se abrindo. Você vai ver uma bênção chegando. Eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus, ela é clara nesse aspecto. Olha só comigo, acompanha aí comigo. Eles estavam lá sentados na beira da cidade. No verso 5, diz que eles fizeram o quê? Ao anoitecer, eles deram um passo e foram em direção do arraial dos sírios. Agora desce um pouquinho aí e olha o verso 7. Só um pouquinho para frente no verso 7. No verso 7 diz que os sírios bateram em retirada. Quando? Quando foi? Ao anoitecer. Querido, eu vejo nesse texto o seguinte: os leprosos estão aqui e eles fizeram assim, ao anoitecer eles deram um passo. E ao anoitecer, os sírios que estavam no seu acampamento bateram em retirada igual doido. Os sírios foram tirados daquele lugar. E o verso 6, ele diz por que os sírios saíram de lá. O verso 6 diz que os sírios ouviram um grande estrondo, como de carros e de cavalos, e pensaram: eles contrataram os egípcios e os hititas para virem contra nós. Vamos sair daqui, porque senão agora nós vamos ter que guerrear. A estratégia que eles tinham armado era: nós não vamos entrar com ninguém em batalha, e nós vamos vencer. E agora, quando eles ouvem sons de carros e cavalos, eles ficam atordoados, amedrontados, e eles fogem. Só que, quando eles fogem, eles deixam tudo o que eles tinham para trás. Quem estava indo para aquele lugar? Os leprosos. E quando os leprosos chegam naquele acampamento, o que eles encontram lá? Tendas vazias de pessoas, mas cheias de ouro, de prata, de roupa. Os animais, as armas, devem ter deixado tudo para trás. O texto diz aí que o ouro, prata e a comida estava tudo lá. Eles entraram, comeram, beberam e se fartaram. Quando você dá um passo na direção daquilo que Deus está dizendo para você fazer, Ele vai agir e Ele vai fazer uma solução. Vai trazer uma solução para você maior do que aquela que você pensava que você precisava. Aqueles 4 leprosos pensavam em quê? Talvez eles nos deixem viver, mas agora eles têm comida e bebida de sobra, eles têm ouro e prata de sobra, tem coisas muito grandes ali para eles, é muito mais do que eles podiam receber, é muito mais do que eles podiam imaginar que Deus viria a fazer por eles. Mas eles precisavam o quê? Fé, para dar um passo em direção a esse acampamento e crer que Deus daria vida a eles. No meio das crises, nós muitas vezes perdemos a esperança. Você vê o rei disse no final do capítulo 6, na última frase, ele diz assim: por que devo ainda ter esperança no Senhor?
Quando nós nos vemos numa situação de crise, nós questionamos o agir de Deus, nós questionamos a presença de Deus, nós questionamos os planos de Deus, nós questionamos o conhecimento de Deus sobre a nossa situação, e nós questionamos o nosso valor diante de Deus, e nós pensamos: Deus se esqueceu de mim, eu não tenho nenhum valor para o Senhor, Ele virou as costas para mim, tem algum problema, tem algum pecado. E não era problema nenhum, era só uma situação onde Deus queria fazer com que a glória dele se manifestasse, mas para isso eles precisavam ter fé, para acreditar que Deus ia fazer alguma coisa. É difícil você, no meio de uma situação onde as coisas estão caras, como era esse tempo aqui, uma situação onde não havia alimento disponível para as pessoas, aonde o próprio rei diz que não há trigo no lagar, trigo na eira, nem vinho no tanque de prensar. Você vê que o próprio rei, que deveria ter o seu sustento garantido, ele está dizendo que não tem nada. Como ele vai repartir com outros? Como você vai ter esperança? Não dá para crer num governo desse, de homens, mas dá para crer num governo de Deus, que diz: ainda amanhã você vai ter o sustento do que você precisa, ainda amanhã você vai ter a solução do teu problema, ainda amanhã você vai ver que aquilo que custa caro hoje vai custar barato amanhã, ainda amanhã você vai ter vida, ainda amanhã eu não te desampararei, ainda amanhã eu vou estar contigo. Esse é o nosso Deus. Mas aquele oficial do rei, ele disse: será que Deus pode fazer isso? Querido, não duvide do que Deus pode fazer, não duvide do que Deus está fazendo. Essa crise que nós vivemos, ela é grande, ela nos pressiona, mas ela é uma grande oportunidade de você ver Deus se manifestando na tua vida. Ela é uma grande oportunidade de você ver o mover de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus pela sua vida. É uma grande oportunidade de você ver que Deus não está morto, mas que Ele vive e age e se importa com você. É uma grande oportunidade, só que ainda, nós vemos aí que eles tomaram uma decisão, eles foram para o acampamento, e quando eles chegaram lá, eles se depararam com tudo aquilo que estava no arraial, tudo aquilo que estava lá, todo ouro, toda prata, toda roupa, todo alimento. Eles olharam para tudo aquilo, e eles falaram assim: nossa, tudo isso é demais para nós. Não é bom que a gente fique com tudo isso só para nós. Isso ainda era de noite, isso ainda era num período de crise, era num período de dificuldade, era no período da noite que eles estavam ali naquele arraial, era no período da noite. Deus já tinha trazido uma bênção sobre eles, já tinha trazido para eles uma solução do problema, só que eles poderiam ficar com isso só para eles, e dito assim: sabe, vamos ficar com isso aqui só para nós. Eles nos rejeitaram mesmo, nos colocaram para fora da cidade, eles não se importam com a gente, eles não vão acreditar em nós, se nós formos lá na cidade dizer para eles o que nós encontramos. Eles não vão acreditar em nós se nós dissermos que Deus agiu e se manifestou e nos abençoou. Eles não vão acreditar. Para que a gente vai lá falar com eles? Mas esses leprosos, eles dizem aí no verso 9, não estamos agindo certo, ao termos todas essas bênçãos nas nossas mãos, e não compartilharmos com aqueles que estão lá passando por dificuldades. Sabe, querido, eu creio nisso, que nesse período de crise, e o cenário infelizmente não mostra que ela vai ser breve, e que vai acabar rapidinho, e que vai se solucionar em poucos meses, ela deve se intensificar, ela deve ficar ainda mais pesada, ela vai ainda pressionar muito mais cada um de nós. Se você não tiver firmado na rocha, se você não tiver confiando em Deus, eu digo isso, eu disse isso outro dia, eu falei assim: olha,
Graças a Deus nós temos um Deus a quem nós podemos confiar, em quem nós podemos nos segurar, porque eu não sei como os que estão lá fora, que não conhecem Jesus, estão se mantendo ou se manterão nos próximos dias e meses aí de crise, porque eles não têm em que se segurar. Eles confiam em carros, em cavalos, em dinheiro, nos bens, nas posses, naquilo que eles têm, e isso pode se dissipar muito facilmente. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, e eu creio que se você estiver seguro em Deus, se você estiver agindo de acordo com a direção de Deus, essas pessoas, elas serão atraídas até você, para que você dê a eles o caminho de onde eles podem se segurar. Vocês poderão apresentar a Jesus essas pessoas, dizendo a eles: olha, eu vivo o que eu vivo hoje, porque eu me seguro e me fortaleço em Deus. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me suporta, é Ele que provê o que eu preciso, é nele que eu espero, não no governo, na economia, no dólar, nos negócios, nas relações, é nele que eu confio. E aí essas pessoas, elas virão para o nosso arraial, e vão celebrar junto conosco a vitória de Deus. Mas nós precisamos fazer como os leprosos, sabe, você precisa tomar decisão. Talvez você esteja sendo pressionado pela crise, porque todos estavam sendo pressionados pela crise. O rei, aquelas mulheres, o oficial do rei, os leprosos e todos os outros. Talvez você esteja sendo pressionado pela crise. Talvez as crises que você está vivendo, elas não sejam diretamente ligadas a essas crises financeiras e econômicas, mas talvez sejam crises que você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você não sabe, eu escolho esse caminho ou aquele caminho, eu tomo a decisão desse curso ou daquele curso. Você não sabe, eu aceito uma proposta de emprego aqui ou ali. Você talvez esteja vivendo uma crise de decisões que você precisa tomar. Talvez seja uma crise no seu casamento, uma crise na educação dos filhos, uma crise que você esteja vivendo por ideias divergentes, e você precisa tomar uma decisão. Talvez você precise ser um desses leprosos e dizer assim: eu estou avaliando o cenário e eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso decidir o que fazer para seguir a direção de Deus. Eu queria que você fechasse teus olhos, que você fizesse o primeiro passo, você colocasse diante de Deus os cenários que você tem. Você sabe a crise que você está vivendo, você sabe as dificuldades pelas quais você está passando, você sabe o aperto que vem no teu coração, você sabe aonde está doendo dentro de você, você sabe aonde estão pisando no teu calo, você sabe aonde está difícil. Mas avalia e pede para Deus: Senhor, quais são as opções que eu tenho? Se eu ficar do jeito que eu estou, cada dia vai ser pior, cada dia vai ficar mais difícil, cada dia essa crise está me apertando mais, a cada dia eu fico sem vontade de sair, sem vontade de levantar, com vontade de me esconder, com vontade de fugir, com vontade de não fazer nada. Eu fico com vontade de ficar parado aonde eu estou, esperando apenas o teu milagre. Mas eu entendi nessa manhã que eu preciso dar um passo. Eu entendi que eu preciso dar o primeiro passo na direção que o Senhor tem me dado. E qual é essa direção? Pai, vai dando direção de vida para os teus filhos, Pai. Direção do lugar aonde eles encontrem a vida, e a vida em abundância, como o Senhor mostrou nesse texto. A vida de abundância, uma vida de fartura, uma vida onde eles possam glorificar o Teu nome, uma vida onde eles possam
repartir e compartilhar com outros. Talvez, ó Pai, alguns aqui a questão seja financeira, material, necessidades físicas mesmo. Mas outros, Pai, talvez sejam necessidades emocionais. Talvez, ó Pai, sejam decisões de fé. Decisões de fé que eles precisam tomar como uma resolução de vida. Uma decisão para suas vidas de não ficarem do mesmo jeito que estão. Uma vida no ponto morto, descendo, ó Deus, do jeito que vai, planando apenas. Deus, dá a eles visão de coisas maiores, de coisas que valham a pena lutar, de coisas que valham a pena morrer por elas. Senhor, esses leprosos, eles decidiram que valia a pena lutar pelas suas vidas. Valia a pena lutar e morrer na tentativa de viver. Senhor, vai ministrando ao coração dos teus filhos a decisão que eles precisam tomar, Pai. No texto nós vimos que aqueles leprosos tomaram uma decisão e eles não ficaram aonde eles estavam, eles não ficaram no lugar onde eles estavam, eles decidiram sair daquele lugar, eles decidiram fazer algo diferente, e aquilo era ao entardecer. Mas que seja nessa manhã o tempo de você deixar o seu lugar e você dar um passo de fé, dizendo: Senhor, eu estou me levantando agora, eu estou indo para o teu altar, Senhor, eu estou indo na direção do Senhor, crendo que o Senhor, ó Deus, vai limpar o caminho, que o Senhor vai preparar o lugar de bênção para mim. Sabe, querido, se você tiver coragem, eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente e dissesse: Senhor, eu estou deixando o meu lugar, eu estou deixando a porta de Samaria, eu não quero mais ficar esperando nesse lugar, mas eu vou agora na direção daquele acampamento, Senhor. Eu vou na direção, porque eu creio que como o Senhor fez com aqueles leprosos, o Senhor vai fazer comigo. E eu creio, Senhor, porque o Senhor vive, eu creio no amanhã. Porque o Senhor vive, eu não tenho temor. Porque o Senhor vive, eu tenho esperança de vida, Pai. Se Deus está tocando o teu coração e Ele está te dando a decisão que você deve tomar, enquanto nós vamos estar aqui ouvindo essa canção, você pode deixar o teu lugar e dizer: Senhor, eu estou partindo para um novo lugar, para onde o Senhor quer me levar.
carros e cavalos têm se ouvido no acampamento dos sírios nessa manhã, porque o exército de Deus tem se levantado em nosso favor, pela misericórdia, pelo amor do Pai. Ele tem, ó Deus, nos dado, Deus tem nos dado a vitória nessa manhã. Enquanto nós damos um passo de fé nessa manhã, enquanto nós damos um passo confiantes de que Deus está agindo, Ele de fato está agindo já lá na frente. Talvez a gente não veja isso literalmente, como aquele povo viu 24 horas depois, o acampamento todo aberto e aquele grande sustento, o alimento, as roupas, o ouro e a prata. Talvez a gente não veja, todos nós não vejamos amanhã, talvez alguns vejam amanhã. Talvez esse tempo da noite ainda leve mais um tempo de dias ou meses na nossa vida, mas nós estamos certos de que Deus está fazendo a sua obra, e que Ele está nos sustentando, e que Ele está nos dando vitória, e de que nele nós podemos confiar, porque Ele é um grande e temível Deus, e é por Ele que nós lutamos, e é por Ele que nós vencemos, e é pela força que Ele tem nos dado que nós alcançamos vitória. Pai, obrigado porque o Senhor tem vindo sobre nós nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem fortalecido os nossos joelhos vacilantes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem firmado os nossos pés na rocha, para não cairmos diante das tempestades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para vermos o Teu agir, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vai dando confiança, ó Deus, a esses que se levantaram nessa manhã, ó Deus. Que eles, ó Deus, saiam desse lugar de fato, Senhor, e eles caminhem em direção, ó Deus, de onde há vida, de onde há socorro, de onde há a presença do Senhor, de onde há a vida abundante do Senhor, e que eles encontrem essa vida abundante do Senhor na Tua palavra, no relacionamento contigo, Senhor, e que eles vejam, ó Deus, o milagre que eles têm esperado. Aquilo que os leprosos precisavam, o Senhor deu muitas vezes mais e abençoou uma cidade inteira, Senhor. Usa, ó Deus, esse povo aqui para abençoar Itaperuna e a região inteira, Senhor. Que a partir deles venha a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra de restauração, Senhor. Usa, ó Deus, o Teu povo aqui nesse lugar, ó Deus, como um farol, Senhor. Usa, ó Deus, esse povo aqui, ó Deus. Acorda os que estão dormindo, Senhor. Levanta-os, ó Deus, e impulsiona-os, ó Pai, para fazer a diferença nesse tempo. Ó Deus, que esse seja um lugar onde seja conhecido pela Tua presença. Que esse seja um lugar nessa cidade conhecido como o lugar onde há salvação, onde há provisão, onde há mantimento. Senhor, que esse seja o lugar, ó Deus, de onde, ó Deus, as águas do Teu trono possam correr e inundar essa cidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando, ó Deus, o pastor Arlene, ó Deus, dando a ele visão, dando a ele propósito, dando a ele confiança no Senhor. Ó Deus, continua derramando do Teu amor sobre ele, que esse amor inunde essa congregação, essa comunidade e essa cidade. Os projetos que o Senhor tem dado, ó Deus, a ele, no coração dele, possam ser, ó Deus, encampados pela igreja e possam, como uma única família, como uma unidade de propósito, com a unidade na visão, Senhor, possam investir para poder, ó Deus, levantar, ó Deus, outros que estão caídos nessa cidade. Em nome de Jesus, ó Deus, faz a Tua obra nesse lugar e usa, ó Deus, aqueles que o Senhor quer usar aqui, ó Deus, para fazer o Teu querer, para cumprir o Teu querer. Ó Pai, que o Senhor restaure famílias, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure relacionamentos de pais e filhos. Restaure, ó Deus, porque grande é o Teu nome, grande é o Teu poder, e porque o Senhor vive, nós cremos que há esperança. Grande é o Senhor e grandes coisas o Senhor fará nesse lugar, Senhor, através dessas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, essas decisões tomadas, que o Senhor os fortaleça para seguir na caminhada, fortaleça à noite, fortaleça durante o cerco das crises, e dê a eles, ó Pai, a vitória que o Senhor tem planejado para eles, Pai. Assim, ó Deus, que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Volte para o seu lugar cantando essa canção.